Campeonato Paulista e rodada decisiva da Liga Europa são os destaques da edição desta quinta-feira do Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia tá no ar, quinta-feira Liga Europa, também tem Campeonato Paulista, vamos destacar a partir de agora. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fábio, melhor agora. Com a sua companhia é um deleite. Com a companhia dos nossos queridos telespectadores, né, também. Sim, claro. Internautas. Ainda melhor, né, do que você. Muito bem, então a galerinha aí que tá chegando, já deixa o like logo de início para não esquecer. Sempre bom lembrar que é de graça. De graça, dá essa moral pra gente. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos falar de Campeonato Paulista. Temos aí um São Paulo e Guarani e destaques da Liga Europa. 3 joguinhos, né? A gente separou para dar aquela analisada mais a fundo para você, apostador. Muito bem, vamos colocar na tela aí. Vamos começar com São Paulo e Guarani. Jogo quinta, 7h30 da noite lá no Morumbis. Sim. Jogo da terceira rodada, mas o São Paulo só jogou um jogo, né, até agora. Perfeito. Tá começando ainda, né? É um pouquinho mais difícil fazer análise dos campeonatos estaduais, no caso, né? Confrontos que as equipes ainda não disputaram tantos partidos oficiais até aqui. No caso, São Paulo é literalmente só uma. Então vamos detalhar melhor agora, trazendo a nossa ajuda aí do aplicativo Game Arena, que vai pintar na tela para você e que você pode baixar de forma gratuita, ó, apontando a câmera do seu celular aqui para o QR Code que tá pintando na tela, beleza? A gente vai ignorar esse retrospecto recente, né? Até porque é bem dizer um jogo do São Paulo e 2 jogos do Guarani que a gente vai dar uma analisada aqui. O Guarani é líder do seu grupo. 4 pontos marcados, está à frente do Santos até, né? Não perdeu, uma vitória e um empate, tem mais saldo ali do que o Peixão. E o São Paulo está em terceiro lugar, mas vamos relativizar bastante. O time só tem 1 ponto em um jogo que disputou, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, empatou em 0-0. E, por exemplo, o Grêmio Novo Horizontino ali, que é do mesmo grupo São Paulo, já jogou 3 partidas até, né? Então, dá uma relativizada boa. Vamos ver os confrontos. São Paulo, Fábio Hermano, que só teve essa única partida que eu mencionei lá no estádio Santa Cruz contra o Botafogo de Ribeirão, empatou em 0-0. Sequer foi com o time ali todo titular, né? O sistema defensivo até teve algumas peças interessantes, o Rafael no gol, a Arboleda na zaga, mas do meio para frente, principalmente, vários garotos. E para esse jogo agora contra o Guarani, ao que tudo indica, deve ter mais alguns jogadores à disposição, né? O time tá voltando lá dos Estados Unidos e aí uma peça ou outra mais relevante deve estar no time titular do São Paulo. Acho que até na sua totalidade, né? Quase todo o time titular deve voltar, né? Os jogadores já estão aqui no Brasil, então jogo até quinta-feira, né? O amistoso foi no domingo, então tem um tempo aí entre a viagem e o retorno ao Brasil. O Guarani que não perdeu, né? O Guarani foi um time que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada, está em reconstrução e venceu em casa o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2-0, time que o São Paulo, por exemplo, não venceu, e empatou fora contra a Inter de Limeira, 0-0, destaque que o time não tomou gol ainda. Perfeito, 2 joguinhos, defesa não foi vazada. Interessante, acho que é um ponto bom para a gente se destacar aí para o Bugre, né, a equipe que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, como o Fábio já mencionou. Vamos para o nosso aplicativo, Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. Um favoritismo muito grande para o São Paulo, velho, odd 38. Como a gente disse, né, no momento da gravação aqui do programa, ao que tudo indica, o São Paulo vai de fato aí com, eu não diria força máxima, mas com o que de melhor tem à disposição em termos físicos ali de seus jogadores, né. Não acredito que vá, digamos, com os 11 titulares que são esperados aí para a temporada 2025, mas vai com boa parte aí desses melhores jogadores, mas eu fugiria, velho, eu acho arriscado e a odd é baixa também, né? O Guarani não perdeu, o São Paulo ainda, a gente não sabe muito o que esperar, né, time ainda não jogou com o time completo ainda nessa temporada, eu fugiria, Matheus. E aí o principal retrospecto que a gente tem a favor do Guarani é o fato do time não ter sofrido gols, né, velho? Esse eu acho que é um ponto muito interessante, deve ser a postura do time frente ao São Paulo no Morumbis, algo mais reativo, mais defensivo, tentando segurar um empate, ali tá bom para o Bugre nesse confronto, né? Então eu acredito que o jogo tende muito para o menos de 2,5 gols, foi uma tendência nas 3 partidas que a gente tem aí de retrospecto dos 2 times, né? Foram 2 0-0, um do São Paulo e um do Guarani, e o outro jogo que a gente tem foi uma vitória do Bugre por 2-0. Então, menos de 2,5 foi respeitado nesses 3 jogos, início de temporada ainda, São Paulo não tá com força máxima, então eu acho que essa aqui acaba sendo a opção mais segura e de bom custo-benefício, oddzinho 1,71. Muito bem, sugestão de aposta aí para São Paulo e Guarani, fomos no menos de 2,5 gols ainda, equipes voltando, né, aí na temporada, acreditamos que será um jogo ali com poucos gols. Bom, a gente sai do Brasil e vai para a Europa, porque tem a Liga Europa, né, a gente começa com um duelo É maravilhoso, né? Um duelo entre AZ Alkmaar e Roma, né, vamos colocar na tela as informações do jogo, jogo quinta, 12h45 lá no AFAS Stadium, né, que é a casa do AZ em Alkmaar, né? Perfeito, cidade de Alkmaar, né? Você chutou, né? Não, é AZ Alkmaar, eu imagino. Perfeito, né? O clube que cobre todo o alfabeto, né? Vai de A a Z. Isso.
Um clássico AZ e ABC. Seria um bom jogo. Seria fenomenal. Será que um dia teremos o prazer de assistir esse jogo? AZ e ABC seria uma boa partida. Cara, o AZ é um clube muito curioso, velho, porque ele não começa a temporada muito bem, a gente vai até observar que ele não tá lá mil maravilhas na Liga Europa, só que o retrospecto recente dele é fenomenal, tá? E vai enfrentar uma Roma que também vem numa crescente aí, né? Que não vinha fazendo uma temporada muito interessante, mas se a gente puxa um recorte aí, se não me engano, são 6 jogos já sem derrota, a gente vai olhar logo mais. Momento bom das duas equipes aí no momento atual da temporada. Vamos chamar ele agora, nosso aplicativo do Game Arena, para entender melhor esse momento. Inclusive, ó, de forma curiosa, os dois times aí não perderam nenhum dos seus últimos 5 jogos, 73% de aproveitamento para cada lado. Vamos lá. Classificação, Matheus Montenegro, sim. Da Liga Europa, AZ é o que mata entre os 24, mas está lá embaixo, né? A Roma é a mesma coisa. A discrepância dos dois times também não é tão grande, né? Um ponto, né? Um ponto separa as duas, né? A Roma tem um saldozinho melhor ali também. A equipe italiana é o 14º e a equipe holandesa 19º. Os dois times estariam se qualificando para esse mata-mata antes das oitavas de final, né? Mas os dois ainda com chances de chegar ali no G8. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo AZ Alkmaar, que não perde há 10 jogos, é isso? Cara, é até mais, salvo engano, tá? O AZ Alkmaar, é isso mesmo. Ele perdeu esse joguinho aqui contra o Willem no campeonato holandês. De lá pra cá, Fábio, mano, cadê? Eu acho que é isso mesmo, 10 jogos sem perder da equipe holandesa. Retrospecto recente muito bom. Vale destacar, eliminou o Ajax lá na Copa da Holanda, tá? Resultado absurdo aí, né? O Ajax que é favorito. No campeonato holandês, ele tá em 4º lugar, certo? Empatou com o PSV recentemente, né? Bom resultado. 4º lugar não, correção, tá? 4º lugar é o Feyenoord, ele tá mais embaixo lá na tabela de classificação. Muito bem, vamos para Roma. A Roma aí que vem de vitória, né? Contra o Genoa, 3-1 no italiano. Aí teve um empatezinho com o Bolonha, 2-2 fora de casa. Venceu a Lazio, 2-0 em casa. Clássico, empatou, né? Contra a Roma, né? Empatou o Milan. Empatou com o Milan. Fora de casa 1-1, aí teve uma boa vitória contra o Parma, uma boa vitória contra a Sampdoria, né, e a última derrota foi contra o Como, né, já no ano passado. Né? Um mês atrás, né? Momento bom da Roma, né, velho? Um time, como eu disse, que estava meio instável aí nessa temporada, mas venceu os últimos 6 jogos e destacando jogos aí complicados, né? Pô, venceu não perdeu nos últimos 6 jogos, um empate fora de casa contra o Milan, pode-se dizer um bom resultado, venceu o clássico ali diante da Lazio por 2-0, quando pegou equipes mais fracas, como Parma e Sampdoria, acabou goleando as duas, então um momentozinho interessante aí da Roma na temporada. Ele marcou gol em todos esses jogos, né? Sim. Nessa sequência aí, quando empatou não foi em 0-0. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional. Vamos lá. Na tela aí, porque o favoritismo é da Roma, né? Mais odds altas aí, para as duas equipes, sobretudo pro AZ Alkmaar, né? Que apesar de jogar em casa, é tratado com um azarão pro confronto. Pois é. A Roma, o grande ponto negativo que eu gostaria de destacar é como visitante, né, velho? É um time que ainda não venceu como visitante na temporada, diga-se de passagem, tá? Isso aí é um pouco absurdo, enquanto o AZ Alkmaar não perdeu em casa na temporada. E dupla hipótese aí? O dupla hipótese do AZ? De 1,63. Mas, cara, aí é onde a gente entra no contexto. Eu acho que o momento da Roma é muito bom. Eu não destacaria aqui, não descartaria uma vitória da Roma, mas eu até acho, Fábio, mano, que a odd é bem dizer a mesma coisa e eu acho mais seguro, ambas marcam, velho. Aqui a gente conta com o gol dos dois times, a gente tá falando de um AZ Alkmaar que não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas que disputou, não perdeu nenhum jogo em casa na temporada, contra o Roma que vem de 6 jogos consecutivos marcando gol e sem perder. Então eu acho que tende a ser um jogo aberto, até porque é um jogo que, se um dos times sai vitorioso, muito provavelmente já encaminhou a classificação aí para a próxima fase da Liga Europa. Então eu gosto muito desse ambas marcam, eu acho até que é mais seguro que a dupla hipótese do AZ. Muito bem, então vamos aí botar 50 na nossa sugestão de aposta para AZ Alkmaar e Roma, ambas marcam nesse duelo pela Liga Europa. A gente falou de um duelo holandês, de holandeses contra italianos, agora um duelo de alemães contra ingleses, né? Duas equipes que nas suas ligas nacionais não estão tão bem, mas sonham aí com classificação nessa Liga Europa. Vamos colocar na tela as informações de Hoffenheim e Tottenham, né? Jogo nesta quinta-feira também, 12h45 lá no PreZero Arena. Velho, joguinho interessante aí, dois times que, cara, são a cara ali, eu diria, até de Liga Europa mesmo, né? Dois times meio que de meio de tabela para cima em suas respectivas ligas nacionais, mas que estão muito mal nessa temporada, tá? E não é mal não, estão bem mal mesmo, levando em consideração o que era esperado para as equipes aí nessa temporada de 2024-2025. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para entender melhor o momento dessas equipes. O retrospecto recente ali abaixo de 50%, os dois times perderam 3 jogos nos últimos 5 que disputaram, tá? Antes de ver esses confrontos, vamos ver a tabela de classificação.
Por quê? As duas equipes estão fora ali do G8, né? O Tottenham é o 9º colocado, tá com chance melhor ali de conseguir uma qualificação direta para as oitavas de final, mas o momento do Hoffenheim é de fato crítico, porque o time está fora da zona de qualificação até para o mata-mata, né? Ele está em 26º, precisaria ficar pelo menos ali em 24º para conseguir uma qualificação para o mata-mata. Tá vivo, né? Tá vivo, tá vivo. Só, sim, né? sim, um pontinho só atrás, porém 6 pontos em 6 jogos é muito pouco para o Hoffenheim, né? A gente tem ali equipes de ligas bem mais fracas que estão à frente da equipe alemã, por exemplo. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo time alemão do Hoffenheim. Até vendi uma vitória contra o Holstein Kiel, mas o Holstein Kiel é lanterna, né, no campeonato alemão, então não dá nem para colocar tanto em consideração. Levou 5-0 do Bayern, né? Aí perdeu em casa para o Wolfsburg por 1-0, perdeu em casa para o Borussia Mönchengladbach 2-1. Aí teve empates contra o Borussia Dortmund e o último jogo pela Liga Europa, esse é o Basel, né? Qual? Não, é o Steaua Bucareste, né? Que mudou, inclusive. Tá. E ainda existe lá o Steaua Bucareste que foi campeão. Esse aqui é o, enfim, é o FCSB Steaua Bucareste. Ah, boa. Muito bem. Então 0-0, né? Resultado ruim, empatou com o Freiburg, vence pouco, né? Cara, e essa já vitória aí. Sim, sim. Antes dessa vitória contra o Holstein Kiel, né, que foi justamente na última rodada, mas a gente tá falando do lanterna do campeonato alemão. Antes disso, a última vez que ele tinha vencido tinha sido lá em novembro, velho, contra o Leipzig no jogo. Foi até um jogo 4-3. difícil, né? O Hoffenheim no campeonato alemão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Então tá brigando para não cair para a segundona alemã. E o Tottenham, Fabermano, o timezinho que decepciona. Conseguiu perder do Everton, né? 3-2. Bizarro, velho. Perdeu o clássico contra o Arsenal 2-1. Aí teve uma vitória tranquila contra... Copa da Liga Inglesa, né? Tamworth? Como chama? Tamworth. Muito bem. 32 avos ainda também. A grande vitória foi na Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, mas que ainda não garantiu qualificação, né? Foi semifinal, venceu o jogo de ida por 1-0. E aí teve derrota para o Newcastle, enfim, uma campanha bem ruim aí do Tottenham nessa temporada. É 15º na Premier League. Tá na metade de baixo, né, da Premier League. Uma campanha bem fraca aí do Tottenham nessa temporada. Num recorte recente, cara, essa derrota por Arsenal dá até para relativizar um pouco, porque a disparidade é muito grande entre as equipes hoje, mesmo sendo clássico, né? Essa vitória contra o Liverpool eu caracterizo como muito boa, mas logo depois ele já perde pro Everton. Mas 3 gols do Everton faz no máximo um gol, né, na maioria dos jogos. Complicado, tá difícil. Logo 3. Bom, momento Bet Nacional, vamos lá procurar aqui as melhores dicas, né? Porque o favoritismo é da equipe do Tottenham, né? 2,22. 2,22, uma odd alta, sim, mas não dá pra ir seco numa vitória. Velho, não confio. Não confio numa vitória do Tottenham seca, não. Eu até acho que o Tottenham tem muito potencial para vencer esse jogo, não por mérito próprio, mas por demérito do Hoffenheim, né? A gente frisou muito o fato de que o Tottenham não tá bem na temporada, só que o Hoffenheim tá ainda pior. É um time que tá ali beirando a zona de rebaixamento no campeonato alemão, né? Que é mais fraco do que o campeonato inglês. E na Liga Europa também tem uma discrepância considerável entre as equipes. O Tottenham tá ali beirando o G8, é o 9º colocado com 11 pontos. O Hoffenheim, ele tá fora da zona de qualificação, é apenas o 26º. Então, assim, eu até acho que o Tottenham vai vencer, mas eu tenho meu pezinho atrás. Tottenham é complicado você confiar na vitória seca do Tottenham, porque é um time muito instável. Então, qual eu acredito que seja a melhor opção? Já que a odd do Tottenham está relativamente alta, a gente acaba enxergando valor aqui no empate no aposta, cotação em 66. É bem dizer o quê? A gente acredita que o Tottenham vai ganhar, mas ele não passa essa confiança toda. Então, se o jogo for empate, a gente está protegido pelo menos ali. Não vai perder dinheiro, não perde absolutamente nada. Só vai perder dinheiro se o Tottenham perder. Aí eu também já acho que é demais. Por quê? Por mais que o Tottenham não esteja tão bem, o Hoffenheim está ainda pior. Isso. Então, empate numa aposta, uma opção interessante. A melhor, eu diria, em relação custo-benefício para esse jogo. Muito bem, então tá aí nossa sugestão de aposta para Hoffenheim e Tottenham, né? Acreditamos que o Tottenham não vai perder, então empate anula aposta, odd boa aí, acima de 1,60 é a nossa sugestão. Bom, a gente segue falando de Liga Europa, né? Agora um duelo de ingleses contra escoceses, Manchester United e Glasgow Rangers. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, né? Quinta aí já é 5 da tarde o jogo, lá no Old Trafford, né? O Teatro dos Sonhos, lá casa do Manchester United, sétima rodada da Liga Europa, Matheus Montenegro. Manchester United mais um time inglês que não está bem nessa temporada, né, velho? Decepcionando demais, até teve a mudança do treinador ali do Rubén Amorim, parecia que as coisas iam engatar. Mas o United, que nesse momento está mais perto da zona de rebaixamento do que qualificação para a competição europeia lá no campeonato inglês. Está um momento realmente bem ruim dos Diabos Vermelhos na temporada. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso aplicativo do Game Arena. Já os Rangers, cara, até esperava-se um pouco mais também, eu diria, tá? É o time ali que está sempre brigando pelo título com o Celtic, mas nessa temporada o Celtic está disparado lá na liderança do campeonato escocês. Tá? Salvo engano, são 13 pontos, inclusive, de diferença para o Rangers. Quando se enfrentaram aí, o Celtics acabou saindo vencedor. Né? O Celtic, né? Celtics é na NBA, né? Tabela de classificação, vamos dar uma olhadinha. O Manchester United, pelo menos na Liga Europa, tá no G8. Relativamente tá bem. Invicto, né? Foram 3 vitórias e 3 empates. Né?
A grande questão é até empata muito aqui na Liga Europa, né? Adversários mais frágeis até do que a Premier League. E o Glasgow Rangers também está bem até aqui, né? Oitavo lugar, os dois estão conseguindo qualificação direta para as oitavas de final e apenas um pontinho ali para as duas equipes. Muito bem, confronto direto aí. Quem perder certamente vai sair desse G8, né? Exatamente. Bom, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Manchester United, né, que perdeu em casa para o Brighton, aí venceu o Southampton, né, que meio obrigação, 3-1, mas nem foi fácil, né, fez os gols lá na parte final do jogo. Os 3 gols foram depois dos 40 do segundo tempo, se eu não me engano. Exatamente, aí conseguiu eliminar o Arsenal na Copa da Inglaterra, nos pênaltis, aí foi um bom resultado também contra o Liverpool, 2-2 fora de casa, e perdeu para o Newcastle, e foram várias derrotas, né, acho que teve Bournemouth, Wolverhampton. Sim, foram 4 derrotas seguidas. Enfim, Tottenham, então realmente uma campanha irregular e mais para baixo do que para cima, né, nessa temporada. Só uma vitória nos últimos 8 jogos do United, velho. Realmente, um momento bem abaixo da média. Mudou de técnico e não surtiu muito efeito. E outro ponto, sofrendo gol aí em tudo que é jogo, tá? A última vez que o United não sofreu gol em um jogo foi contra o Everton, lá no dia 1 de dezembro. Já vai fazer quase 2 meses. De lá para cá, salvo engano, são 11 partidas, 12 partidas que o Manchester United tá levando gol aí em tudo que é jogo, sistema defensivo deixando muito a desejar dos Red Devils na temporada. E o Glasgow Rangers, Fábio, mano, é aquela coisa, velho. A gente tem que relativizar um pouco, porque o campeonato escocês ele acaba sobrando, né? Mas um ponto que eu gostaria de destacar é que, salvo engano, o Glasgow Rangers ele só passou 3 ou foi 4 jogos em branco na temporada, tá? Eu vou puxando aqui os últimos jogos do Glasgow Rangers e vocês vão vendo que ele conseguiu marcar gol em tudo que é jogo. A última partida que ele não fez gol foi quando ele foi derrotado, salvo engano, para o Kilmarnock por 1-0, e isso já tem um bom tempo aí, ó, no dia 20 de outubro. Foi a última vez que ele não fez gol, quando ele foi derrotado por 1-0. Fora isso, só teve mais uma partida que ele tomou um 3-0 do Rangers aí, ó, lá no início da temporada também, dia 1 de setembro ainda, e, bem dizer, foi isso, velho. Na temporada regular, o time só não acabou fazendo gol nesses jogos aí. Na Liga Europa, conseguiu marcar gol em todos os jogos que disputou. Bom, dado interessante, com isso a gente vai para o nosso momento Bet Nacional, procurar as melhores oportunidades. O United é favorito, ainda mais com essa odd aí, o time não passando confiança, passa longe, né? Não, quem for, precisa acompanhar mais um pouquinho de futebol. Pode ganhar? Claro, o United é favorito, isso aí eu não nego, mas a gente tem que analisar contexto, tem que analisar a situação e a odd que é baixa, não existe valor nessa odd, 1,41 na vitória do United de jeito nenhum, né? Eu até poderia destacar aqui, Fábio, mano, o ambas marcam que tem uma cotação de 1,82. Porém, a gente preza por uma metodologia de maior segurança. E nesse confronto, qual é a grande dificuldade aqui em relação ao ambas marcam? Quem é mais difícil fazer gol? Obviamente é o Glasgow Rangers. E a gente tem uma odd de 1,64 para o Rangers fazer gol. Velho, o momento do United é tão ruim que eu não descarto o Rangers vencer esse jogo por 1-0, 2-0 eventualmente. Então eu acho muito mais seguro a gente pegar só o gol do Rangers do que pegar ambas marcam. Acaba sendo mais safe. Você pode muito bem pegar ambas marcam, eu também inclusive acho que vai bater, mas aqui acaba sendo mais seguro. E velho, é um valor absurdo essa aposta. O Rangers fez gol em todos os jogos da Liga Europa, só não fez gol em 2 jogos aí na temporada regular, desde que começou lá em agosto para setembro, salvo engano. É uma sequência absurda de jogos marcando gols contra o Manchester United, que tá muito mal, que sofreu gol aí em mais de 10 jogos consecutivos e que nos últimos 8 só venceu 1. Então, velho, essa aqui, sem dúvidas, é a melhor pedida dessa quinta-feira. Selo Hotbet, vamos com o stake dobrado. O do Glasgow Rangers, a nossa dica aí para o duelo da Liga Europa, né? Manchester United e Rangers, golzinho bom, hein? Ótima odd aí. Maravilhosa. O United sofreu gol do Vitória Pilsen na Liga Europa, né? Então... O United pode até ganhar, mas levar gol eu acredito muito. E outra, o Onaná também tá deixando muito a desejar. Falhou 2 vezes aí contra o Brighton. Então, enfim, é um goleiro que não passa muita confiança do Manchester United. Então, confio muito em um golzinho do Rangers. Muito bem, com essa dica a gente vai chegando ao final dessa edição do Bet do Dia, sempre lembrando, né? Apostar com responsabilidade, enfim, ali é apenas o dinheiro que você tem para lazer, tá? Entretenimento, exatamente. Não comprometa nada da sua renda com apostas. Aqui, ó, enfim, jogue com responsabilidade. Jogue com responsabilidade. Você que gostou do conteúdo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. É isso, Matheus Montenegro. É isso, valeu. mano. Um forte abraço. Tamo junto.